nada, Jânio. Jânio. Jânio, você tá me ouvindo? A música não tá legal, não. Tem que recomeçar. Ficou bom, não, Jânio? Podemos começar. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Vivencial. Gostaria de cumprimentar aqui, em especial, o Jânio, coordenador do GED da Diocese de Teixeira, e cumprimentar também o nosso querido Padre Chico. Boa noite, Padre Chico. Boa noite, Regina. Boa noite, Jânio. Boa noite, Padre Chico. Lembrando, Regina, que Padre Chico, ele reside no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, pertence lá à paróquia Nossa Senhora das Dores. Ele foi o nosso assessor eclesiástico nacional pelo período do movimento de Cursilhos de Cristandade. Hoje ele é assessor eclesiástico nacional emérito. E hoje ele faz parte do Grupo Executivo Nacional do GEM, do Movimento de Cursilhos, onde ele é responsável pela formação de todos nós cursilistas a nível de Brasil. Padre Chico é conhecido não só a nível de Brasil, como a nível mundial. Ele já representou muito e já falou muito pelo movimento de cursilhos fora do Brasil também. Padre Chico, a gente fica assim, muito agradecido com a sua presença aqui conosco. O senhor já esteve aqui em Teixeira de Freitas, primeiro fazendo um aprofundamento para nós, cursilistas da nossa diocese, e depois o senhor nos acompanhou sendo diretor espiritual do primeiro cursilho ambiental do movimento cursilho para a área de segurança pública. Então, Padre Chico, seja bem-vindo nesse ambiente virtual. Que bom que o senhor está conosco. Muito obrigado, Jânio. É uma hemorragia de satisfação. Dizer que eu tenho muitas saudades. Aliás, me hospedei com vocês. Recordo com muito carinho a presença aí no lar de vocês e também nos fundos da casa, né? O churrasco que comemos. Então é um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, Padre Chico. É um prazer enorme mesmo poder compartilhar, o senhor poder compartilhar conosco essa sabedoria que o senhor carrega, que o senhor traz com o senhor. Me lembro também muitos os dias que o senhor ficou aqui das nossas conversas. Mas vamos dar início à Escola Vivencial. Hoje é dia 4, né? 4 de agosto de 2020. Senhor, eis-me aqui na vossa presença, com ânimo e ardor para melhorar, para ajudar os outros e o meu ambiente a ser melhores. Ajudai-me com a força da vossa graça a ser transparente para os demais, a ser solidário na caminhada, a ser parceiro de todos na construção do vosso reino. Abre meus ouvidos, o meu coração, para que eu possa ouvir o que quereis me dizer, entender o que quereis que eu compreenda e engajar-me na ação transformadora da minha vida pessoal e da vida daqueles que caminham comigo
das realidades onde eu vivo. Aceitai minha disposição e meu compromisso de ser melhor a cada dia, para melhor servir a vós, servindo aos demais. Convosco tudo posso, nada me atemoriza. Senhor, estou pronto. Enviai-me. E aí aqui ainda diz assim: o mundo é de Deus. Isso é muito forte e eu gostaria muito de deixar aqui, chamar bem atenção para essa frase. O mundo é de Deus e ele empresta aos corajosos. Sem Deus, nada podereis fazer. Então, nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu gostaria de convidar a todos que pegassem a sua Bíblia. Nós vamos ler a passagem do Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 14, capítulo 15, versículo 1 e 2, de 10 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 1 e 2, e em seguida de 10 a 14. Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lavam as mãos antes de comer. Depois, reuniu os assistentes e disse-lhe: ouve e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe: sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guias de cegos. Ora, se um cego conduz o outro, tombarão ambos na mesma vala. Palavra da salvação. Agora a gente gostaria que Padre Chico fizesse aí uma meditação para nós, Padre. Então, meus amigos e irmãos, este Evangelho de hoje, que aliás também hoje é a festa de São João Maria Vianney, e ele é o patrono dos párocos e dos padres, né? Então, nós nessa semana estamos rezando pelas vocações, pela perseverança e santificação dos padres. Este evangelho que os discípulos, melhor, os fariseus e os doutores da lei, foram a perguntar a Jesus por que os discípulos não obedeciam ao ritual de lavar as mãos antes de comer do pão. Aliás, se nós formos a história da saúde, o grande salto na vida da saúde humana foi quando o ser humano aprendeu a lavar as mãos. Isso. Só que aquilo que os fariseus queriam interpelar a Jesus era que havia no judaísmo uma
um ritual muito complexo para lavar as mãos. Era quase mais importante a purificação das mãos do que o próprio pão que se alimentava. E Jesus sabia muito bem e conhecia muito bem o que pensavam os fariseus e os doutores da lei. Eles eram falsos, não eram verdadeiros. E por isso eles espalhavam aquilo que nós hoje chamamos de fake news. Eles viviam oprimindo o povo, dando ordens, dando mandamentos, e procuravam cumprir a lei como se fossem justos e santos. Por isso que Jesus não nega o lavar as mãos, só que ele quis chamar a atenção que algo muito mais importante do que lavar as mãos era lavar o coração, era lavar-se por dentro, era purificar-se e não fazer como eles. Por isso eu disse, eles não são plantados por Deus. Deus não plantou a maldade como eles queriam escravizar e realmente escravizavam, oprimiam os mais pequenos. E, portanto, por isso que Jesus disse, aquilo que sai é que suja o ser humano. As mentiras, as falsidades, a opressão, muito mais do que o exterior, do que lavar as mãos. Então, meus caríssimos irmãos, também é um alerta para nós, daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos. Atualmente, nós ouvimos todos os dias, ao menos creio que o Brasil inteiro e também o mundo, não é? Ouvimos dizer, lavem as mãos, lavem as mãos. E é verdade, é um dos cuidados. No entanto, teríamos que acrescentar nós, os cristãos, não deixemos de lavar o coração, não deixemos de nos purificar por dentro, porque aquilo que sai de dentro de nós é que prejudica o próximo, é que machuca, é que desvirtua e especialmente faz com que haja a doença psicológica, a doença da falta de caridade e de solidariedade. Então, que seja um alerta para todos nós. Assim seja. Amém. Então, muito bem, esse evangelho é bem forte, né? Nós hoje já recebemos a sua gravação, Padre Chico, que o senhor nos envia todos os dias pela manhã. Ficamos felizes com isso. Nós divulgamos no grupo de WhatsApp. Então, o senhor tem contribuído para o nosso crescimento espiritual diariamente, com essa meditação que o senhor faz todas as manhãs. E aí agora eu convido o senhor, Padre Chico, a fazer o uso da palavra sobre o tema de hoje. Nós estamos no mês vocacional e hoje a nossa primeira escola vivencial do mês de agosto, nós vamos tratar sobre a vocação familiar. Um tema importantíssimo, acredito que vai abrir aí a mente, o coração de muitas pessoas, muitos pais, muitas mães, muitos filhos. Então, que o senhor fique à vontade para falar para nós, Padre Chico. Muitas pessoas estão entrando agora, já estão faltando o senhor, o Pena, aparecem aqui, dando boa noite, Padre Chico, sua bênção, o Carlos Eduardo também, já está presente, boa noite, a Quitéria. Então, pode ficar à vontade de estar em casa, Padre Chico. Estão me ouvindo agora? Sim, padre, agora sim. Eu não sei se depende de vocês ou de mim, é que eu me ouço aqui mais do que aquilo que eu falo. Isso me atrapalha, não sei. Talvez seja o fone de ouvido, não, padre? Se o senhor tirasse, talvez melhora?
Sim, mas aí não se ouve porque eu falo Não, pelo... eu tô te ouvindo. Eu continuei te ouvindo. Sabe, se eu tirar, continua ouvindo? Continuo ouvindo, padre. Pode Continua? falar. Muito Sim. bem. Então, é, quero saudar carinhosamente, então, todos os membros do GED de Teixeira, saudar do Jairson, não é? O bispo, o Jânio, o coordenador do GED, de Teixeira de Freitas, você, Regina, e todos os membros e todos aqueles que nos acompanham, também de várias partes do Brasil, que sempre tem aqueles que nos acompanham. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fazer esta mensagem nesse tema que é um tema extremamente importante, muito delicado na sociedade de hoje, que é justamente o tema da vocação familiar. E eu creio que, primeiro de tudo, temos que dizer que a família, a vocação é um chamado de Deus, por isso é um dom, é um presente que Deus nos dá, é uma graça e é um benefício, é um dom que Deus dá, e é a vocação por excelência, a vocação do amor, da partilha do amor. Eu costumo, quando falo disso, costumo dizer que assim como o nosso primeiro espaço vital foi o ventre materno, o segundo espaço vital é justamente a família. Quando os casais se sentem realmente chamados a responder aquilo que na bênção nupcial o sacerdote pronuncia estendendo a mão junto com toda a comunidade sobre o casal, quando se diz que o casal é chamado a revelar o plano de amor. A missão, a vocação do casal é reproduzir de forma sensível aqui nesse mundo o plano de Deus, que é um plano de amor. Por isso, a vocação fundamental do matrimônio é a vocação ao amor, à vivência, mas não um amor suposto, imaginário, senão que um amor manifesto, um amor partilhado, um amor vivido nas palavras, nos gestos, nas palavras... Cortou? Cortou o áudio? Alô? Alô? Cortou, Eugênio? Alô? Alô? Padre, nós continuamos lhe ouvindo. É que eu vou sair da tela, eu e a Regina, e depois nós voltaremos. Daqui uns 10 minutinhos, nós voltaremos novamente, tá bem? Como? Eu vou sair só da tela e a Regina também. Tá. Aí daqui uns 10 minutos nós voltaremos. Tá. Padre, pode continuar, padre. Posso continuar? Pode. Muito bem. Então, eu dizia que a família é a vocação ao amor partilhado, não simplesmente ao amor virtual, vamos dizer assim, mas senão que o amor realmente real. Por isso é que ela é a imagem, a família é a imagem do próprio plano de Deus, da revelação do plano de Deus. Para mim, tem me ajudado muito as 4 imagens que, ao longo dos tempos, dos últimos anos, tem sido colocada a vocação familiar. O primeiro, no documento Lumen Gentium, que é a luz das nações, quando, no capítulo 11 deste documento, que é um documento do Concílio Vaticano II, que o concílio começou em 1962, terminou em 65, começou com São João XXIII, terminou com Paulo VI, Beato Paulo VI, e
nesse documento, Lumen Gentium, no número 11, justamente diz assim: a família é a igreja dentro do lar, a igreja doméstica, a igreja que cabe dentro do lar. É a igreja. Quando nós, então, queremos compreender qual é a vocação da igreja, a vocação da igreja é revelar Jesus Cristo, é anunciar Jesus Cristo, é tornar presente Jesus Cristo. Qual é a vocação da família? Se ela é a igreja doméstica, ela deve tornar presente Jesus Cristo. E efetivamente torna presente justamente porque diz, onde dois ou mais estão unidos em meu nome, eu estarei no meio dele. E o casal está unido, se une em nome do Cristo. Portanto, é trazer, eu digo, criar as condições para que Deus, no seu amor, esteja presente no mundo. Cada família é um espaço da presença de Deus. Essa é a vocação primeira da família. Ser um espaço da presença amorosa, carinhosa de Deus. Então, essa é a primeira imagem que nos diz ser a igreja dentro da família. Igreja que nós temos dito tanto, temos ouvido, a igreja doméstica. A vocação da igreja é também anunciar pela palavra e pelo testemunho da vida a mensagem de Jesus Cristo. E o lar, a família, é chamada a anunciar a presença de Jesus pela palavra e pelo testemunho, especialmente pelo testemunho do amor partilhado, o amor vivido, em gestos, em atitudes, na simplicidade, no abraço, no carinho, no suportar-se, no perdoar-se. Então, essa imagem tão espetacular da igreja dentro de casa. Em terceiro lugar, a família tem como vocação, além de ser o espaço da presença de Deus, além de ser, diria assim, um instrumento através do qual se anuncia a Deus, a igreja é o espaço onde vive o amor de Deus, experimenta o amor de Deus. É por isso que eu sempre tenho dito para os casais, vocês têm a vocação de poder dizer, em primeiro lugar, um ao outro, dizer aos filhos, dizer aos netos, dizer às pessoas, nós conhecemos Deus, nós experimentamos Deus, nós sabemos quem é Deus. E aí podemos usar a primeira carta de São João, então, nós vimos a Deus, nossas mãos, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, porque nos amamos. Quem ama vê a Deus, quem ama toca a Deus. Claro, não de uma forma plena, total, absoluta, mas de uma forma verdadeira, real. Então, essa é a vocação da família, experimentar a presença de Deus, poder dizer, nós conhecemos Deus, porque Deus é amor. E a família nasce do amor e vive e se alimenta do amor. A profundidade, eu diria, a felicidade e a realização depende o quanto o casal, os filhos, os familiares conseguem viver o amor, com que intensidade, com que profundidade. Eu inclusive, tenho dito assim, quando tenho tido essa oportunidade, como agora, tão feliz, eu tenho dito, o marido e mulher, eles são o evangelho que um escolheu. A mulher é o evangelho que o homem tem que ler a vida inteira. E o homem é o evangelho que a esposa, que a mulher lê a vida inteira. Vice-versa. Um é o evangelho, é a boa notícia. Só que é preciso ser esse evangelho, muitas vezes, como evangelho sempre é novo, sempre é atual, sempre surpreende. O casal também tem que surpreender-se pelo amor, pelo carinho. Não poderia cair na rotina. O evangelho tem que tornar-se realmente vida. Por isso eu dizia, o evangelho, a mulher, a esposa é evangelho para o marido e o marido é evangelho para a esposa. A segunda imagem que surgiu em 1900
1994, que foi falado do Papa São Pio, São João Paulo II, São João Paulo II, ele, depois de dizer, bom, a igreja foi chamada de a igreja do lar, doméstica. Como mais poderíamos chamar a igreja? De que forma mais poderíamos explicitar a vocação da família, digo, não da igreja? E aí ele saiu com essa expressão em 1994. Saiu com essa expressão. A igreja é o santuário da vida. O santuário da vida. Qual é a vocação? Qual é o objetivo? Por que existe o santuário? Um santuário que não necessariamente é um santuário religioso, feito de pedras. Às vezes é um santuário ecológico, às vezes é um santuário cultural. Santuário é um espaço diferenciado, é um espaço sagrado, é um espaço respeitável. E a família é chamada a ser esse espaço sagrado, esse espaço único, original, próprio. E aí vem o Papa Bento XVI. Em 2012, em Milão, diante de 1 milhão de pessoas, de pessoas casadas, vem dizer, bom, a família foi chamada de igreja doméstica, a família foi chamada de santuário da vida pelo meu antecessor. De que poderei chamar a família? Que poderei comparar? E aí, Bento XVI diz, a família deve ser chamada de patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade. Okay? Eu não sei se Teixeira de Freitas existe algo que é patrimônio. Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no coração do Rio Grande, não temos nada que seja patrimônio da humanidade. Temos a 80, 90 quilômetros aqui, temos uma cidadezinha que foi uma cidade que, em tempos passados, era uma mata e foi soterrada e as árvores se petrificaram. É a cidade de Pedra, que hoje foi declarada, hoje digo, há tempos, patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade é algo único, que não existem dois iguais. Patrimônio da humanidade, por exemplo, o Cristo Redentor é o patrimônio da humanidade. Não existe outro igual, original, especial. E o Papa chamou a família original. É patrimônio da humanidade. Patrimônio é algo intocável. Patrimônio é algo que é de todos, que não se pode reformar ou fazer como se quer, porque é patrimônio da humanidade. Eu me encanto como expressa tão profundamente a vocação de ser patrimônio da humanidade. Por último, veio o nosso Papa Francisco. Que é que vamos chamar a família depois de ser chamada de igreja doméstica, ser chamada santuário da vida e do amor, depois de ser chamado patrimônio da humanidade? O que poderíamos dizer? E aí vem ele com a criatividade de um latino-americano, um vizinho nosso, vem o Papa Francisco com a sua inteligência admirável e diz: a família é a mais bela escultura da vida e do amor. Não escultura de pedra, de mármore, mas uma escultura de carne, de amor. A mais bela escultura. Meus irmãos, meus amigos, vejamos, a igreja se constrói. Ela se constrói na história. Ela não está pronta, a igreja. Ela vai se construindo na história. Assim, a vocação da família é constituir-se cada vez mais igreja doméstica. É um chamamento a ser, a tornar-se, a constituir-se, por isso a vocação de se construir.
A família não é algo que cai pronto do céu, que cai de bandeja, senão que é uma construção. Por isso que normalmente nos casamentos se lê aquele texto do capítulo 7 de São Mateus, onde diz a casa construída sobre a rocha. Construída, é construção. O santuário é algo que não caiu pronto. É construído, preservado, cultivado. Se nós formos ver o patrimônio da humanidade, o patrimônio ele se constituiu, ou ele foi construído, ou foi construído por próprio Deus, e ele precisa ser guardado, conservado e respeitado. Se nós vamos ver uma escultura, a escultura foi feita por alguém, foi construída por alguém, e a escultura não se esconde, se expõe. Por isso, é um bem comum que se põe para que se possa admirar. Por isso, a vocação da família é uma vocação que se constitui, se constrói como se constrói uma casa, no dia a dia, com dificuldades, com desafios. Não há famílias... O Papa Francisco, aliás, com muita propriedade, disse: não há homem perfeito. Nós estamos em construção. Não há família perfeita, a não ser a família de Nazaré. Todos nós temos as nossas limitações. A igreja não é perfeita. Temos nossas limitações, temos nossas dificuldades, temos nossas quedas, mas isso não deve nos diminuir. Isso deve fazer com que cresçamos, nos desenvolvamos e cresçamos. Então, queria deixar essa reflexão com essas 4 imagens que nos ajudam a compreender qual é a nossa missão, qual é a vocação da família, a vocação de difundir, de garantir a presença do amor no mundo. A família hoje ela se constitui num pequeno oásis dentro do deserto do mundo e dentro das tempestades desse mundo. Ela é um pequeno barco de segurança. Ela é fonte justamente de segurança, de amor e de paz. É uma missão extraordinariamente bonita. E volto àquilo que disse no início. Ela é, antes de mais nada, dom de Deus. E por isso que o Papa, ao escrever a carta sobre a família, a vida familiar, ele chama a alegria do amor. Deve ser uma experiência de alegria, não sem dificuldades, não sem o... E aí o Papa diz, os sofrimentos devem se transformar, as lágrimas deverão se transformar em esperança, em amadurecimento e devem se tornar gotas de amor, experiência de amor. Essa, em poucas palavras, para introduzir essa noite que queremos ficar um pouco mais juntos. Tá bem? Amém. Padre, muito interessante esse seu início, essa sua introdução. Veio assim... perpassando a fala, as considerações dos papas, e eu achei interessante quando o senhor colocou aí que o esposo e a esposa, um é o evangelho para o outro. Sabe que não eu tenho fácil. Um amigo que diz que de vez em quando o evangelho, tem certos dias que o evangelho está escrito em grego. Muitos dias. Mas, eu costumo mas dizer... graças a Deus, hoje até os computadores têm um tradutor. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu costumo dizer, Padre Chico, que um relacionamento entre esposo e esposa, se a gente começar a discernir o que Deus espera do casal, um pode levar o outro para o céu, porque tem dificuldades, tem diferenças, né? E aí você vai se policiando, você vai compreendendo, você vai tentando unir isso que Deus uniu, realmente se manter ali firme, e a gente pode chegar até ao céu com essas dificuldades. E o senhor agora vem dizer que o homem, a esposa e a esposa é um evangelho um para o outro, né? Muito interessante. Deve tornar-se um evangelho. E eu muitas vezes tenho afirmado assim, eu tenho dificuldades
de entender que um vá para o céu e outro não vá, porque um leva o outro na carona. Leva junto, porque um santifica, São Paulo diz que um santifica o outro. E então, pode ser que um pouco vão meio no balanço, mas um carrega realmente o outro, porque a Bíblia diz que se tornarão um só coração e uma só alma, e se tornarão uma só carne. Então, é difícil dizer que um vai para um lado e outro vai para o outro. Um carrega o outro para onde vai. Eu tenho uma pergunta também depois, Padre Chico, mas a Regina vai fazer uma pergunta. Então, Padre Chico, fica bem claro para nós a importância desse casal nessa construção dessa família, da importância dos pais de falar de Deus para os seus filhos. É uma obrigação. Nós não podemos desistir nunca desse papel, então, de pais, construtores do reino de Deus dentro da sua própria casa. Mas a gente sabe também dos desafios. São muitos desafios, padre, principalmente nos dias de hoje. Essa geração de 20 anos para cá, 16 anos para cá, a tecnologia fez deles, afasta um pouco eles da criação. Existe uma dificuldade. Aí eu quero perguntar para o senhor, e esses desafios, como é que nós vamos lidar com eles? Como podemos lidar com eles? Olha, Regina e Jane e todos que me ouvem, eu queria dizer assim, eu até cheguei a elencar alguns desafios. Por exemplo, o primeiro desafio é não estacionar no dia do casamento ou no primeiro ano de casamento, mas o desafio de cultivar o amor permanentemente. Esse é o desafio, de cultivar o amor permanentemente. Alimentar, por exemplo, o desafio de alimentar a esperança, a confiança mútua num mundo que, diria assim, nos tirou a esperança. Agora nós somos chamados a alimentar a esperança um do outro e alimentar a esperança dos filhos. Como é que vamos vencer? Primeiro de tudo, pelo exercício constante, é necessário exercitar-se. Como é que nós crescemos na fé? Pelo exercício que nós precisamos fazer, pela presença, pela palavra, pelo diálogo, pela compreensão, pelo perdão, pela delicadeza. Isso faz com que não se caia numa rotina, porque talvez o maior perigo, a maior tentação, o maior desafio de um casal é cair na rotina. Eu já conheço a minha esposa, eu já conheço o meu esposo. Quando o casal não surpreende, um não surpreende o outro, é muito perigoso. Então, se pode vencer os desafios, surpreende, porque Deus nos surpreende sempre. Se um dia vocês tiverem tempo de ler, ouvir os evangelhos, perceber, por exemplo, que sempre quando Cristo aparece, surpreende. Hoje, por exemplo, no evangelho de hoje, ele surpreendeu os fariseus e surpreendeu os próprios discípulos. Onde ele aparece nas bodas de Caná, ele surpreende a pecadora, ele surpreende no alto da cruz. Onde aparece, e nós lembramos o Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, ele foi a nosso grande santuário Aparecida do Norte, não é? Aquela ocasião, e o que ele disse? Deixem-se, permitam-se ser surpreendidos por Deus. O casal tem que cuidar de surpreender-se, de não... e manter um certo mistério no sentido de que a pessoa não pode dizer, eu conheço totalmente. Há sempre algo que nós podemos surpreender com o amor. O amor é sempre surpreendente. Assim se vencem os desafios. E, evidentemente, eu costumo dizer
que a família é chamada a ser escola. A escola é o lugar onde se aprende. Então, o casal é a escola, é a universidade, é o espaço mais importante do aprendizado, onde se aprende. Talvez esse seja um dos desafios. A mulher ter consciência que ela aprende com o marido. E o marido querer e aceitar aprender com a mulher. Porque se cada um fica na sua vida, não há verdadeiramente matrimônio. Porque o verdadeiro matrimônio é partilha de vida, é partilha de amor, é partilha de sonhos. E esse é outro desafio. O dia que o casal ou a família não tem mais sonhos, fica difícil. Então, é preciso alimentar sonhos. Sonhos de felicidade, sonho de ser melhor, sonho de crescimento. Isso é importante. Padre Chico, o senhor falou dos grandes desafios, principalmente do casal, marido para a esposa, da esposa para o marido, mas eu penso também com relação aos filhos. Hoje nós vivemos num mundo onde reina o vírus, principalmente, que é o vírus do individualismo, que é o vírus da indiferença, e principalmente a violência. Como educar nossos filhos hoje numa sociedade tão desigual, tão violenta, onde nossos filhos ficam mais tempo em casa, a gente sabe disso, eles estão amadurecendo depois, não é como na minha época, na época da Regina, na sua, que com 17 anos já tinha saído de casa, já estava morando sozinho. Hoje os nossos filhos chegam aos 20 e tantos anos e ainda estão residindo com os pais, a maioria dos filhos. Aí eu lhe pergunto, qual seria o remédio para a gente educar esses filhos, onde eles têm tudo, a tecnologia, como o senhor falou, está aí com tanta coisa, tanto acesso que eles têm, e como a gente fazer para educar e transferir esse ensinamento religioso para os nossos filhos nos dias atuais? Jânio, gostaria de poder dizer, eu tenho uma fórmula, mas não posso dizer isso, que eu seria extremamente incoerente. A vida, não existe curso para pai, curso para mãe, tem curso de preparação, é verdade que tem, mas nós temos que aprender sempre. Não podemos ficar com o tempo. Nós não temos fórmulas. O pai vai ser assim porque o filho não se sabe como como ele vai ser. A mãe não adianta querer fazer um protótipo de mãe. A gente sonha, porque senão vai acontecer isso. Uma oportunidade, eu fui procurado por uma mãe que era mãe professora e ela me disse: eu tinha pensado, me planejado para ser a melhor mãe do mundo. E me planejei para isso, e quando me dei conta, vi que tinha fracassado totalmente. Aquilo que eu pensava, nada deu certo. Foi totalmente diferente, porque meus filhos foram diferentes. Eu tive que mudar totalmente o conceito que eu tinha de mãe. Então, como? Eu digo assim, hoje a meninada, os filhos, os jovens, eles, aliás, o Papa diz isso, não queiram sentar com eles porque eles não sentam. Caminhem com eles, porque o jovem fala com vocês se vocês caminharem com eles. Não queiram que eles parem, que eles sentem, porque eles não são de sentar. Então, eu diria assim, hoje, como fazer? Desafios vão existir. Não há como, por melhor que seja o casal, por melhor que seja a família, é um mistério. Eu diria que assim, é um mistério, é a sociedade que influencia, hoje são as redes sociais, hoje existe uma trama de relações que influenciam e que tem muito mais, às vezes, presença e muito mais autoridade, não que real, mas eles dão mais autoridade a esses meios, aos companheiros, às companhias, do que para os próprios pais, o que não era no nosso tempo. Então, não é que nós fôssemos melhores que eles. Eu acho que é uma injustiça se a gente disser nós éramos bons e os jovens de hoje não são bons.
Nós, creio que tentamos ser bons e os jovens de hoje são de forma diferente. É outro mundo, é outra realidade, é outra complexo. Mas eu costumo dizer, para não fugir à resposta, o que fazer com os filhos? Primeiro, testemunhar. Os jovens não gostam que se mandem, eles gostam de ver. Eu fui convidado há poucos dias a fazer uma palestra, poucos dias não, antes da pandemia, uma palestra para professores. E aí me fizeram essa pergunta, como ensinar hoje? Como ser professor? Eu disse, hoje a gente afirma, não manda afirma. Eu creio. Não é meu filho, minha filha crê em Deus, tu deve crer em Deus, tu tem que acreditar. Ele disse, por que eu tenho que acreditar, vou acreditar? Isso vale também para o cursilho. O cursilho tem, isso é método querigmático, afirmar, eu creio, eu experimentei, eu sei que Deus é bom, eu tenho experiência disso. Por isso se trata de experimentar e viver e mostrar para a vida. Se o casal é feliz, se quer bem, os filhos aprendem com isso. Eles estão atentos, eles veem. Então, muito mais do que falar, é confirmar também com a palavra. A palavra, o Papa Paulo VI, na evangelização do mundo contemporâneo, dizia, não deixe de dizer a palavra explícita. Não há educação, não há transmissão da fé sem a palavra. Mas a palavra tem que ser confirmada com o testemunho. Hoje, para os filhos olham aquilo que nós vivemos e, sobretudo, a coerência que nós temos. Então, é um desafio muito grande para os padres, para os pais, para os mais idosos. É um desafio, com certeza. Hein, padre? A Quitéria ainda coloca aqui o seguinte, que nós vivemos agora essa pandemia, nós já estamos aí com 120 dias, né, de pandemia, e a nossa ida para a igreja está sendo limitada. Então as famílias estão tendo uma responsabilidade muito maior de ser igreja doméstica, e a exercerem o protagonismo da evangelização, né? Principalmente agora, com essa pandemia. É por isso que eu fui buscar nessa imagem de igreja doméstica, porque nós temos a oportunidade justamente de ser essa igreja doméstica, ou realmente negamos essa realidade. Claro que não é fácil. É extremamente desafiador o dia inteiro viver os jovens se sentirem reclusos, mas somos chamados e desafiados realmente a fazer essa experiência de igreja doméstica. Creio que é um grande exercício de paciência, um grande exercício de amadurecimento. Eu tenho feito muitas lives nesse período, nesse tempo, e tenho dito e tenho afirmado praticamente em todas elas, o mundo não pode mais ser o mesmo após a pandemia. Ou nós mudamos os hábitos, mudamos o nosso comportamento, criamos uma nova mentalidade e um novo ritmo de vida, ou vamos fracassar. Ou então a pandemia tem sido só sofrimento. Não deveria ser só sofrimento. Deveríamos, eu tenho pedido, vamos fazer a leitura orante desse período. Não é Deus que está mandando isso. Seria injusto e seria até pecaminoso dizer que é Deus que... Porque Deus não quer matar, não quer ver morte, não quer ver sofrimento. Para isso ele veio, para vencer a morte, vencer o sofrimento. Mas Deus não deixa de falar para nós no meio, como não deixou de falar no meio da tempestade. Falou durante a tempestade, e Deus quer nos falar, só que nós precisamos aprender, nós precisamos ler os acontecimentos, e isso está nos pedindo com a mais, como se Deus gritasse nesse momento.
Gente, meus filhos, minhas filhas, precisamos mudar o comportamento. Nós estamos vivendo como se Deus não existisse. Nós estávamos vivendo como se a vida fosse feita como um avião, como se o ser humano não tivesse interior. E aqui me permitam dizer, nós, os cursilistas, somos chamados a um protagonismo extraordinário. O movimento de cursilho nunca foi tão atual e vai ser tão atual após a pandemia, porque a mensagem do cursilho, eu diria assim, parece feita para tempo de pandemia. Por isso, é um desafio. Eu não vou dizer que é difícil. Eu não gosto dessa palavra difícil, porque o que é fácil hoje no mundo? O que é fácil? Eu digo que aquilo que é fácil já comeram há muito tempo, né? Então, hoje, nós perguntamos não é se é fácil, se é difícil. É possível. É possível. É possível. É possível viver o amor. É possível. Então, temos a obrigação de tentar e fazer a nossa parte. É isso, Padre Chico. A gente percebe, como o senhor mesmo disse, que essa pandemia, ela veio trazer para nós uma visão diferenciada daquilo que a gente já estava habituado a fazer e que agora a gente percebe que nós podemos fazer diferente. Então, muitas coisas que nós passamos a fazer agora, nós vamos continuar fazendo, porque a gente percebeu que é bom, né? Que é bom, que foi louvável a gente ter aprendido nessa pandemia. Né? Nós tivemos aqui que a Rose de Porto Seguro coloca que riquezas da pandemia é o chamado a nós sermos igreja. Nós aprendemos isso. Agora, o Padre Chico, realmente nós estamos passando muito mais tempo dentro das nossas casas com nossos filhos e a questão da vocação familiar. Eu acredito que muitos pais podem estar descobrindo agora a importância dele falar de Deus dentro da própria casa, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, padre, como se fosse assim, sobre a nossa fé. A fé que nós precisamos ter e confiança nesse Deus que pode todas as coisas. Então, assim, muitos pais que não tinham o costume de rezar com seus filhos, de falar das coisas de Deus com seus filhos, eu acredito que esse é um bom momento. E isso faz parte da nossa vocação, não é isso, padre? Muito boa pergunta, Regina. Eu vou dizer, a minha percepção é que, felizmente, muitos se dão conta e estão se dando conta o quanto é importante a presença do pai e da mãe. A presença dos irmãos, o poder, porque muitos estão, por exemplo, quando alguém é suspeito da doença, ele tem que ficar isolado, e a gente sabe quanto sofrimento causa isso. Como está sendo difícil não abraçar as pessoas, como está sendo difícil não apertar a mão das pessoas, não beijar uma pessoa, como está sendo difícil. Eu estava agora, nesse fim de semana, numa missa de 7º dia. Que difícil omitir um abraço nessa hora que é uma linguagem tão forte, na verdade. Então, eu creio, e me dou conta que muitas famílias, até por causa da oração que eu faço todas as manhãs, muitos têm me dado o retorno. Nós a fazemos em família. Ela tem sido nossa oração no café da manhã junto com os filhos. E diz, nossos filhos nunca tínhamos rezado de manhã. Era levantar e ir para a escola correndo, isso. E agora a gente tem essa oportunidade. Então, se a gente quer tirar deste mal, dessa situação, proveito, tem muita oportunidade. No entanto, Jânio e Regina, me preocupa o seguinte: para alguns, está fazendo muito mal. Não estão, por exemplo, o que é que fazem? Quem é que predomina em casa? Uma palavra, uma oração? Predomina o tablet,
o iPhone, o smartphone, a rede social, o dia inteiro. Passa um dia inteiro com esses, isso é um perigo, porque vai criar um vício muito grande, vai criar uma dependência ainda maior, com todo o bem que, por exemplo, isso... Agora nós nas nossas assembleias, eu me penitencio, né? Eu falei muitas vezes do virtual, que o virtual está substituindo o sensível, a fisionomia, mas o que seria nós se não tivéssemos o virtual? Aliás, parênteses, eu quero cumprimentar a vocês e o Cursilho do Brasil. Nós somos o movimento que mais tem aproveitado esse tempo com lives, com formação, quando tem outros que têm ido, não digo que seja mal, mas a única coisa que tem feito é rezar, só. E não tem aproveitado para uma reflexão, como estamos fazendo, mesmo que simples, mas sempre aproveitamos. Então, realmente, essa pandemia pode nos levar a... Eu nunca tinha feito o filme da vida, realmente, proposto pelo Cursilho, como eu faço durante esse tempo. Porque tem oportunidade de fazer. Existe oportunidade. Quantos casais que nunca tiveram oportunidade de 1, 2, 3, 4 vezes seguido fazer refeição com os filhos? Muitos fazem, né? E que é uma experiência que valoriza muito, né? Que leva... Havia muitos filhos, poderíamos chegar a dizer assim, que não conheciam os pais. Que os pais saíam de manhã cedo para o trabalho e, quando voltavam, os filhos já estavam deitados, e que hoje... Então, é um sacrifício isso muito grande. Tanto assim que eu vi esses dias uma crítica nesse sentido, alguém que dizia, Padre Chico, quando é que vão começar essas aulas presenciais? Não aguento mais meus filhos. Eu não disse nada, mas eu queria dizer, será que a escola é para que os pais se vendem dos filhos? Se me dissesse, eu estou preocupado com a formação dos meus filhos, estou preocupado que eu não tenho que ir ao emprego, mas se eu não tenho que ir ao emprego, se eu tenho que ficar... Que oportunidade, como você mesmo, Regina, falou, de falar de Deus, de dizer que crê em Deus, que Deus faz bem. Que oportunidade fantástica, porque estamos em casa, somos igreja doméstica. Então, eu creio que se nós soubermos fazer desta pandemia uma escola, cresceremos muito. Padre Chico, tem aqui uma colocação do nosso irmão Marcos Paulo, onde ele diz que urge também um olhar de misericórdia às famílias que não são constituídas com pai e mãe. Às vezes, olhamos a família ideal e esquecemos as famílias reais, com seus problemas e desafios. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse questionamento do nosso irmão Marcos Paulo. Marcos Paulo, na verdade é assim, a família, eu comecei dizendo que a família nasce do amor e vive do amor. Onde existe amor, aí existe Deus. Amor verdadeiro, amor que não seja exploração. Realmente, a misericórdia de Deus é maior do que a lei. A lei, não necessariamente aquele que cumpre todas as leis é aquele que ama mais. A família é constituída sobre a base não da lei, mesmo que não se despreze, mesmo que não se possa tirar aquilo que Deus disse. No entanto, a misericórdia de Deus é muito maior do que toda a lei e do que todos os mandamentos. E até São Paulo nos diz, a lei pode nos matar. Então, hoje estamos num tempo, primeiro, que nós temos um mandamento de Jesus Cristo. Não julgueis, porque deixai a Deus isso. Segundo, hoje nós nos baseamos naquilo que as pessoas
vivem e buscam, né? E, de nossa parte, cabe o acolhimento, a solidariedade e a misericórdia, e deixar e respeitar a consciência das pessoas, porque as pessoas têm uma consciência. Aliás, o Papa Francisco, num encontro que ele fez para casais e padres que trabalham com o chamado curso de noivos, hoje nem se chama mais curso de noivos, chama-se encontro de preparação dos noivos, o Papa disse, cuidem que não necessariamente aqueles que celebram o casamento se amam. Tenham um cuidado, porque o construir um lar é uma caminhada. É uma caminhada. Então, cuidem para não pensar que é suficiente fazer um rito. E aqui vem de novo, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer ritualismo, qualquer ritual. O amor de Deus nos supera e nos surpreende sempre. Então, primeiro, não somos nós os juízes para dizer quem está certo e quem está errado. Cabe de nossa parte o acolhimento e orientar, evidentemente, dentro daquilo que é possível. E por isso a moral cristã diz assim, e o Papa Francisco reafirmou, qual é o bem possível? Vamos trabalhar para que aconteça o bem possível, não o ideal que nós botamos na cabeça, pode ser que não seja o ideal de Deus. Ô Padre Chico, ainda insistindo nessas famílias desestruturadas, nessas famílias que só tem uma mãe, que não tem um pai, ou em filhos que vivem com seus avós, né? A gente chama de família desestruturada. Como se construir ali, Padre Chico, um ambiente familiar? Como aplicar essa vocação que a gente tanto está falando aqui nesses lares quebrados? Na verdade, a gente tem que dizer assim, se chamam lares desestruturados. Eu diria que são lares você usou a palavra quebrado. Eu acho que há uma ruptura. Os princípios são iguais para todos, nesse sentido. Se há pai, não há mãe, não deve faltar o amor, não deve faltar o respeito, não deve faltar o carinho. O fundamental é que haja a consciência que aqueles que vivem juntos, aqueles que estão construindo a sua... Eles têm que precisamos pensar que, acima de tudo, está a vida, e que o que Deus quer que essa pessoa viva como Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida. O ser humano vive do amor e é feito para o amor. Então, se é estruturada, ou é desestruturada, ou é perfeita, outra é rompida, não está dispensado de viver o amor. Talvez tenha mais dificuldade, com certeza haverá mais dificuldade, mas a busca pelo equilíbrio, a busca para a vivência do amor, ele amadurece até a pessoa muito mais. Eu creio que leva a um amadurecimento, a um salto até de qualidade de dignidade humana. A pessoa que é capaz de viver com dignidade, mesmo tendo fraturado, diríamos assim, a estrutura, as normas, as leis, mas que não seja rompido e não seja desestruturado a vida de amor. Ô Padre Chico, ainda nessa questão dessa família desestruturada, o que nós, que temos uma família estruturada e que somos cristãos católicos cursilistas, tem algo que nós podemos fazer por essas famílias? Com certeza. Nós somos chamados a ser evangelizadores e profetas sempre.
Nós somos chamados a... E aí tem se dito isso. Ver um cristão é ver uma imagem de Cristo. É alguém que tem as atitudes, que procura... Claro que ninguém de nós é perfeito como Cristo. Mas qual foi a atitude de Jesus Cristo? O que é que nós temos que fazer? Temos que afirmar que o fato de ter acontecido um tropeço, de ter acontecido um engano, porque muitas vezes é um tropeço, muitas vezes é um engano, muitas vezes é a fragilidade humana, a condição humana. Isso não faz... O nosso papel é dizer, você não deixa de ser filho e filha de Deus. Deus não o considera se você está estruturado. Deus o considera seu filho e o ama como seu filho. Não vai deixar, se aquele filho que está numa prisão, que cometeu um delito, qual é o pai, qual é a mãe que vai dizer não é meu filho, eu não amo meu filho? Quantas vezes nós vemos na porta da prisão uma mãe chorando e o filho era um assassino, mas a mãe... E Deus tem coração. A mãe tem... o Papa, aquele que viveu 31 dias só, João Paulo I, ele chegou a inverter, ele disse, Deus é parecido com as mulheres. E aí deu até um alvoroço, né, porque diz, são as mulheres que são parecidas com Deus. Mas Deus disse assim, Deus é parecido com as mães, com as mulheres. Então eu queria dizer assim, o que é que nós podemos fazer? Dizer que eles não estão no inferno. O nosso papel é como cristãos, e muito mais como cursilista, como os protagonistas, somos aqueles que temos a coragem de dizer, meu amigo, minha amiga, você tem valor, você não deixou de ter valor para a sociedade, para o mundo. Né? Não é porque você não corresponde a todos os itens, porque você não tira 10, que você vai deixar de ser respeitado e amado. Sinta-se querido de Deus. Sinta-se querido de Deus. E se nós dissermos isso para uma pessoa, quem sabe até a ressuscitamos pelo fato de... eu tinha uma vez, numa oportunidade, tinha um casal que estava nessa situação e estava na igreja, na missa, e estava sozinho, sentado, triste, cabisbaixo. Eu fui lá, abracei, eu disse, não se sinta nada menos do que todos os outros que estão aqui. Você é tão querido de Deus quanto todos os outros. O que sabe até mais querido de Deus. Isso é misericórdia. Porque uma coisa é falar da misericórdia, escrever da misericórdia. Outra coisa é ser. Deus não só faz misericórdia, mas Deus é misericordioso. E nós temos que caminhar para nos tornar misericordiosos, ou seja, e aí até o termo que é do latim, misericórdia, é o coração de Deus que se abre, que nós podemos passar por dentro do coração de Deus. Assim deveríamos ser nós, capazes de estimular essas pessoas a não ficarem gastando o pensamento na destruição, no diminuição da sua grandeza como pessoa humana, como filho e filha de Deus e como cristão, tá? Que tem a sua limitação, que Deus com certeza compreende, porque Deus não vê um fato, Deus vê uma vida, um conjunto da vida toda. Padre Chico, a Josi Aguilar, ela fala aqui a respeito da família monoparental, é aquela sem um pai ou sem uma mãe, que o senhor comentou. A Quitéria também faz outro comentário, que famílias com um arranjo não tradicional, mas muitas vezes com um espírito de família e de amor, que são verdadeiros testemunhos para a família padrão. Nós sabemos que na sociedade moderna existem vários conceitos de família, desde aquele, como a Regina disse, com a ausência de um pai, com a ausência de uma mãe, e que é uma família, aquela família ali, como existem outros conceitos modernos que a sociedade diz que é uma família, que a gente tem, como o senhor disse, que um olhar do nosso Senhor Jesus Cristo, né?
para todos os casos, sem discriminar, sem estar com preconceitos e sem nada. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito, eu estive dando uma olhada neste livro, que é uma das últimas encíclicas, exortações apostólicas do Papa Francisco, né? Que é a alegria do amor, e ele trata muito sobre essa questão, desse amor que a gente tem que ter sobre o olhar sobre a família. Mas existem alguns casos na sociedade moderna, os homossexuais, existem casos de casal que não puderam ter filhos e que muitas vezes adotam um cachorro e dizem que aquilo ali é uma família. Eu gostaria que o senhor falasse assim, um pouco da sua visão com relação a esses casos, esses modelos de famílias que divergem do modelo tradicional, mas que existe na nossa sociedade moderna. Eu acho assim que vocês estão começando a fazer perguntas muito difíceis. A pergunta é muito difícil. Acho que vamos ter que chamar o bispo aí para responder. Eu quero dizer assim, há um perigo em tudo isso, certo? Um perigo que se diga tudo é igual. Não tem importância. Aí entramos no relativismo, que diz assim, bom, aquilo que não existe mais verdade, não existe mais normalidade, não existe mais critérios, princípios. Bom, mas aí é o caos, não é verdade? Se nós chegamos a dizer não existe mais nenhum parâmetro, bom, aí nós chegamos realmente a uma confusão e aí o que fazemos? Quer dizer, então não podemos, nós vamos ter que mudar todo o evangelho e dizer, ó, cada um faz o que quer, cada um viva como quiser. Então, nós temos que respeitar os mandamentos de Deus. Né? Eu não vim tirar nenhum pontinho do índice. Eu não tenho autoridade, não me sinto autorizado a dizer tudo é igual. Alguém adota um cachorro e diz, esse é meu filho, e substitui meu filho. Existem. Não podemos ignorar que existem. Mas nós não podemos dizer que um cachorro é igual a um filho. Tanto isso é verdade que numa formatura de veterinária, a missa de formatura, o juramento constava assim, prometo tratar os cachorros como eu trato meus filhos. Bom, me desculpe, mas você não vai sentar a comer na mesma colher, dar para o cachorro. Bom, eu acho assim, a gente respeita, e creio que ainda não chegamos ao respeito que deveríamos ter, mas não podemos inverter, onde o cachorro come filé mignon e tem pobre morrendo de fome, porque, então, será que podemos dizer? Eu não encontrei nenhuma parte de dizer que o cachorro é a imagem e semelhança de Deus. Quando falamos da criação, nós ouvimos dizer que Deus criou a sua imagem. Ele para e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E façamos e aí fez e dá o nome, inclusive dá, faz porque é uma parábola, mas faz porque tem o nome. Então eu quero dizer, de novo volto àquela insistência. Uma coisa é dizer, dois homens, duas mulheres, sei lá, querem se unir, querem viver o respeito, querem viver o amor. Quem somos nós para julgar? Então, quem sou eu para dizer, olha, isso está no inferno? Jamais isso. Eu só vou dizer isso. Deus estará no Gênesis, está na Amores Letícia, e Deus criou o homem e a mulher e os uniu e os tornou uma só carne. Então, eu quero dizer isso. Existe uma imagem de família. Existem outras formas de agrupamento. Pode se chamar? Pode se chamar que tem um espírito familiar. Por que não? É um espírito de respeito, é um espírito de que cultiva o amor. Eu não vou dizer que seja... E as duas são até mais educadas e, quem sabe, mais amorosos.
mas isso não nos impede de nós mostrarmos, como diz o Papa Francisco, aliás, mostrarmos a beleza da união matrimonial, mostrarmos a beleza da paternidade, da maternidade, certo? Eu acho que isso é o nosso papel e é o papel da Igreja, manter vivo o ensinamento de Jesus Cristo. Eu acho que é bem próprio aquilo que, quando perguntaram, interrogaram Jesus, mas por que então acontece isso? Por causa da dureza dos corações, por causa do ser humano, porque nós temos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, é por isso. Né? Se nós não tivéssemos fragilidade, quem sabe seria diferente, mas somos humanos. E como digo, hoje o ser humano é cada vez mais, nós temos que dizer, há um mistério que nós não podemos decifrar. O que é que passa por dentro de cada ser humano? Só Deus, é um segredo que Deus reservou. E nós não sabemos o que passa. Vocês, por mais que queiram, cada um de nós carrega um sagrado santuário secreto dentro da nossa vida. E o que Deus quer? Deus quer que sejamos respeitados. E claro que Deus, se não tivesse um plano de Deus, então nós nem poderíamos ir fazer cursinho e dizer que tem o plano de Deus. É verdade? Então diz, não poderíamos fazer, não é possível, porque se não existe nenhum plano, se não existe nenhum, como é que nós falamos de ideal, sentido da vida, se qualquer sentido vale? Então, terminamos como não existe mais, se ser igreja tanto faz dessa forma como daquela forma, com Eucaristia, sem Eucaristia, com isso aí. Bom, então, o que é que nós estaríamos fazendo? Eu creio que temos que distinguir, e o fato de distinguir não significa excluir, significa incluir, mas com as suas diferenças. O respeito, e nunca, quem sabe, chegaremos a respeitar tanto quanto devemos respeitar. Mas o respeito não significa, aliás, saiu isso no Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, quando se tratou do ecumenismo, os evangélicos disseram, por amor de Deus, vocês não deixem de crer, de ter a devoção que vocês têm a Maria, porque aí terminou o ecumenismo. Se eles pensam como nós e nós pensamos como eles, então não há por que falar que ecumenismo significa aceitar a diferença. Não significa que eles sejam iguais a nós ou nós igual a eles. Então, os próprios evangélicos nos alertaram. Não vai ser vocês renunciando à fé de vocês que nós vamos nos unir. Mas vamos cultivar a nossa fé nos respeitando, tendo os nossos limites, porque existem e há elementos de união muito mais fortes do que isso. A vida humana, o amor, esses são os valores que devem nos tornar irmãos e levados a nos sentir irmãos, e não necessariamente a lei. Padre Chico, nós estamos chegando ao fim da nossa escola vivencial. Dizer ao senhor que muitos elogios apareceram aqui nos comentários, dizendo que palavras belíssimas, belos conselhos, disseram que eram conselhos que o senhor estava dando. Enfim, eu gostaria que o senhor, então, padre, fizesse as suas considerações finais, e eu gostaria de dizer que, falando de vocação familiar, nós tivemos aí a fala de vários papas, como o senhor mesmo disse, começando como Igreja Doméstica, Santuário do Amor, Patrimônio da Humanidade e, por último, a mais bela escultura do amor. Então, que nós, família, né, pais e mães, filhos, que a gente consiga, diante de tudo isso que a gente passa, dificuldades, acertos e erros, que a gente venha descobrir realmente qual é essa vocação que nós temos que exercer dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Então, muito obrigado, Regina, muito obrigado, Jânio, e muito obrigado a todos aqueles que me emprestaram os ouvidos
por esse tempo que passou tão rápido que estou vendo aqui que são quase 9 horas. Eu queria dizer o seguinte: eu gostei muito que vocês tenham usado a palavra misericórdia. Eu peço àqueles que me ouviram, tenham misericórdia comigo também, por alguma palavra que possa escapar. Eu tenha dito que eu expressei aquilo que vai no meu coração e na minha mente, com todo carinho, muito mais do que teorias, o que eu quis dizer. E eu sempre insisto nesse tema. E aí me valho da primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 17, se vocês querem anotar, no Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 17, aí vai depender da tradução, se é a Ave Maria ou outra, poderá ter uma variação. Para esse tempo de pandemia, é a oração que eu faço todas as manhãs. Longe dos olhos, mas não, porém, do coração. Então, estamos longe dos olhos, agora não também, né? Mas normalmente sim. Então, que nunca estejamos longe nem dos olhos, nem do coração de Deus. Nós estamos longe dos olhos, não vemos Deus, mas Ele nos vê. Mas Deus não está longe de nós e nós não estamos longe do coração dele. É isso que eu queria deixar. E, mais uma vez, nós estamos em isolamento social, mas não eclesial. Estamos em isolamento, usamos máscara, não porque temos medo, mas porque temos amor. A máscara hoje se tornou um sinal profético de amor aos irmãos e às irmãs. Que usemos máscara só para nos defender do vírus, mas nunca usemos máscara para esconder o sorriso, o olhar e o carinho para com os nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado pela audiência, por todos aqueles que vão também ver esse vídeo, essa live. E eu, se me permite, quero concluir dando uma bênção especial, então, já que hoje é o dia do padre. Pode ser? Antes, padre, nós gostaríamos, né, Jane, de agradecer e também gostaria, padre, que na hora da sua bênção fosse uma bênção especial hoje para duas famílias. A família da nossa irmã cursilista Luci, do Amoricana, que perdeu a sua mãe no dia de hoje. E também pela nossa irmã cursilista Raquel, que também perdeu seu filho na semana passada. Então, na hora da sua bênção, que a gente possa lembrar dessas duas famílias, incluí-los. E deixar aqui o meu abraço apertadinho aí para o senhor, dizer que foi uma honra ouvir o senhor, as pessoas gostaram muito e que a gente tenha outras oportunidades de estar ouvindo o senhor, padre. E a nossa casa está aberta, viu? Quando o senhor quiser vir passar aqui conosco. Eu estou sofrendo muito porque não tenho nada que fazer. Em nome da coordenação diocesana do Movimento de Cursilho e Cristandade, eu gostaria de agradecer a sua presença, não física, mas virtual, dizer que o senhor contribuiu bastante conosco nessa noite, nessas reflexões sobre vocação familiar, questionamentos que foram feitos, agradecer a presença de todos que participaram desta live. Tivemos pessoas de Porto Seguro, tivemos de Udinha lá de Itabuna, tivemos de várias outras dioceses. E agradecer a presença de todos vocês, os cursilistas daqui da nossa diocese, que participaram também, Graça Silote, Rosimeire, Marcos Paulo, José, vários outros. Dizer que o senhor é sempre bem-vindo aqui na Diocese Teixeira de Freitas. O senhor já esteve 2 vezes presencialmente e vamos esperar que o senhor venha outras vezes. Sabemos do seu carinho, do seu amor pelo movimento de cursilhos de cristandade. E o senhor é um exemplo a ser seguido. Nós lhe admiramos muito, viu, Padre Chico? E muito obrigado por ter aceitado o convite. E, como disse Regina, que outros convites o senhor aceite para estar conosco.
Muito obrigado. Deus, Pai de bondade e de misericórdia, que sempre escutais a oração dos vossos filhos e filhas, quando vos suplico com fé e confiança, levai o vossa mão, estendei a vossa mão sobre todos nós, sobre aqueles que nos acompanham, sobre as intenções lembradas, as famílias lembradas, sobre o GED de Teixeira de Freitas, todos os assessores do clero do bispo, sobre todas as famílias, e que desça, então, a abundante bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que todos tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Padre Chico. Tchau. De colores é a primavera florindo caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Vejam todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Vejam todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão.